Lição de segunda-feira, 9 de dezembro. Jesus e o Pai. Fomos criados para desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor. Mas, por causa do pecado, esse relacionamento foi desligado, foi abalado. Nós podemos ver o impacto imediato do pecado entrando no mundo quando aconteceu aquela confusão lá no Éden. O jardim do Éden era a morada de Adão e Eva, e eles, ao comerem do fruto que Deus pediu para não comer, simplesmente eles quebraram esse relacionamento de confiança entre eles e Deus, porque eles deram ouvidos à sugestão do inimigo. Então nós vamos à pergunta número 2. Qual foi a brecha ocasionada pelo pecado? Brecha quer dizer uma ruptura, um desligamento. E o que significa que foi Deus quem procurou Adão e Eva e não ao contrário? Então nós temos que lembrar um pouco da história do Éden. Quando Adão e Eva perceberam que eles tinham feito alguma coisa errada, eles sentiram-se uma mudança, mas a mudança foi um medo estranho de Deus perceber alguma coisa diferente neles. Então eles se esconderam de Deus. Agora eles estavam com medo de Deus. E antes eles tinham um relacionamento muito aberto com Deus. Eles conversavam face a face. Então, quando o pecado entrou no mundo, esse relacionamento de confiança foi quebrado e tem um significado muito bonito quando Deus foi quem procurou Adão e Eva, porque eles, envergonhados, não queriam procurar a Deus para se redimir diante de Deus. Vamos ver então Gênesis capítulo 3, versos de 7 a 9. Aqui nós lemos: Então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram, então eles perceberam agora que eles estavam nus, pelo que costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, eles estavam se sentindo envergonhados. Então eles tentaram por si mesmos, fazer uma roupa, pegaram folhas de figueira e fizeram aventais para eles. Verso 8. E ouvindo a voz de Deus, Jeová, que passeava no jardim à tardezinha, Adão e sua esposa se esconderam da presença de Deus, Jeová, por entre árvores e jardins. E Deus, Jeová, chamou Adão e lhe perguntou: Onde estás? Então, nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Então, por que será que Deus perguntou para Adão e para Eva: Onde vocês estão, Primeiro ele perguntou para Adão: Onde você está? Então, esse rompimento que o pecado causou entre Adão e Eva e Deus foi muito triste. E Deus, então, quando ele perguntou para Adão: Onde você está? Com certeza Deus estava dando ali uma oportunidade, de Adão falar a verdade para Deus do que tinha acontecido. Então, nesses versos que nós lemos da Bíblia, de Gênesis 3, 7 a 9, nós vimos, então, pela vergonha que eles estavam sentindo, eles se esconderam, fizeram uma roupa de figueira, de folhas de figueira para si, e estavam escondidos de Deus, com medo de Deus. Então, é importante sabermos, todos
sempre rompe o nosso relacionamento conosco e com Deus. E por isso, só Deus, Ele poderia nos salvar e tomar a iniciativa de vir nos salvar. Porque essa vergonha que nós temos depois que a gente resolve, aceita a sugestão do inimigo para pecar, esse relacionamento nosso quebra. E a gente se afasta de Deus por medo e por vergonha também. E para poder, então, voltar esse relacionamento, somente Deus mesmo vindo atrás de nós, para nos ajudar a voltar esse relacionamento com o nosso Senhor. Ou seja, quando Jesus veio aqui nessa terra, ele foi a manifestação de Deus para mostrar que Deus até hoje está atrás de nós, está nos procurando. Ele quer ter esse relacionamento conosco e Ele quer nos perdoar. E esse perdão foi oferecido através de Jesus, porque Jesus declarou aqui na terra a glória de Deus, para que esse relacionamento que foi quebrado pudesse ser então reatado e nós voltarmos a ter fé naquilo que Deus tem preparado para nós. Pergunta número 3. Que esperança maravilhosa encontramos nos seguintes textos? Vamos ler João, capítulo 1, verso 1 e 2. Aqui nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus no princípio da criação. Vamos ler agora João 5, 16 até o 18. Nesses versos de João 5, 16 a 18, nós vemos ali um contexto de que Cristo está honrando o Pai. Por isso, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Este verso, gente, não quer dizer que Jesus quebrou o sábado e estava trabalhando, não. Mas ele estava fazendo o quê? Um trabalho missionário de salvação de pessoas. Ele estava fazendo o bem no dia de sábado e nos deu este exemplo. Muitas pessoas confundem a nossa doutrina adventista de guardar o sábado, pensando que a gente fica o dia inteiro sem fazer nada. Não é assim. Todas as pessoas que precisam de uma ajuda espiritual, de um estudo bíblico, de uma visita missionária, ou uma pessoa que está enferma, todas as coisas que nós podemos fazer para beneficiar alguém, nós podemos sim fazer esse trabalho no dia de sábado. E foi o que Jesus estava ensinando aqui, quando ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, na cabeça do povo judeu, aquilo era um trabalho que Jesus não deveria fazer. Só que ele disse: sim, é um trabalho, é certo fazer o que é bom para salvar as pessoas no dia de sábado. Vamos também ver que esperança maravilhosa nós encontramos nesses versos de João, capítulo 6, verso 69. E aqui nós lemos o seguinte, verso 69. E nós
também sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos para o capítulo 10, o verso 10 também. Aqui nós lemos: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu, porém, vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. No verso 30 de João 10, nós ainda lemos: eu e o Pai somos um. Foi uma declaração que Jesus deu para os discípulos. Eu e o Pai somos um. Agora vamos lá para o capítulo 20 de João e os versos, o verso, na verdade, 28. No verso 28 está escrito: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então, qual é essa esperança maravilhosa que nós vemos aí em todos esses versos? É que Jesus, ele é plenamente Deus. Ele foi ungido para ser um veículo de salvação, de vida para todos nós. Jesus é o único que tem o poder de nos conceder a vida e a salvação. E é essa esperança maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Nós vamos ler uma citação do livro Desejado de Todas as Nações. Em Cristo, a vida original, não emprestada e não derivada, ou seja, Jesus tem em si vida. A vida vem de Jesus. Como Filho encarnado, Cristo tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo plenamente Deus. A vida de Cristo, como ser humano entre os humanos, era o dom de Deus. A divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. Desejado de Todas as Nações, página 530. A humanidade não conheceu nem reconheceu Deus. Assim, ele enviou o seu Filho único para que pudesse ser conhecido. Então, é através de Jesus, das suas obras, da revelação do caráter de Deus, que nós podemos ter a vida eterna, porque o plano da salvação foi mostrado para toda a humanidade através da vida perfeita de Jesus. Ou seja, o plano dele era vir ao mundo, mostrar Deus o Pai e o plano da salvação. E ele cumpriu tudo. E por isso nós hoje podemos ter a vida eterna quando confiamos em Deus. Então Jesus e o Pai, eles são um, em propósito, em caráter e em essência. Eles são um. Tem gente que acha que pode entender tudo isso profundamente, mas a nossa mente, eu já disse para vocês, ela é finita e nem sempre nós entenderemos aquilo que Deus tem para nós. Porém, Deus está sempre conosco e Ele está revelando, através do Espírito Santo, essas verdades sobre a Palavra de Deus. Deus nos abençoe para cada dia mais nós possamos entender o plano da salvação e a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.